Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Dia 15 de julho, terça-feira, vamos às novidades do Fogão, né? Mercado agitado, Botafogo que entra amanhã em campo diante do Vitória, no Newton Santos. Ontem, a última parcial para o jogo, estava fraca ainda, né? Vamos combinar, 10 mil ingressos garantidos, né? Check-in feito aí pelo Camisa 7. E eu acho que o Botafogo tem que pelo menos dobrar a meta, né? Pelo menos botar 20 mil torcedores amanhã, né? Até pra gente reencontrar o Botafogo nessa volta do Mundial, né? A torcida de Brasília teve esse prazer, essa honra no último sábado, mas a nossa torcida aqui do Rio precisa chegar junto, né? Os ingressos estão promocionais, então estreia agora para valer do novo treinador, Ancelotti, né? Deve bidar aí até amanhã, então tudo a favor para a gente realmente fazer uma grande festa no Newton Santos, depois de tanto tempo, né? Muito tempo aí sem jogos do Botafogo, desde a parada no comecinho de junho, né? Galera, além da partida amanhã, né? Aliás, tivemos um bom aquecimento, né, para amanhã. A Botafogo TV ontem lançou os bastidores do jogo lá do Mané Garrincha. Foi muito legal ver, né? É sempre muito bom ver essa integração da torcida brasiliense, da torcida ali do Centro-Oeste, né? Do Fogão, e também ver a nova comissão técnica, por mais que não tenha sido ainda a estreia oficial, foi o Cláudio Caçapa ainda que assinou a súmula como treinador, mas a comissão técnica e o próprio David Ancelotti ali, vibrando muito, né? Achei realmente aquilo que a gente tem falado aí nos últimos dias, né? Um novo treinador que até o momento deixa uma impressão muito boa, muito positiva. Me lembra até, sem querer comparar, mas já comparando, me lembra até a chegada do Arthur Jorge, que também logo de cara deixou uma ótima impressão, né? Claro que cada trabalho é um trabalho, são nacionalidades diferentes, né? Português, italiano, e de qualquer forma, eu acho que depois de um primeiro momento em que inclusive a imprensa, né, tentou ali dar uma diminuída, né, nessa contratação do Botafogo, o torcedor alvinegro já entendeu que essa cartada do Textor foi certeira, né? Porque além do nome famoso, da grife Ancelotti, mais do que isso, né, o David é um cara que tem uma larga experiência de futebol europeu, né? E um cara também com muita vontade de mostrar trabalho, né? Esse é o primeiro trabalho dele oficial como treinador, então é óbvio que ele está numa dedicação total, e é um cara do bem, né? Já mostrou que é um cara alto astral, um cara positivo, não tem aquela marra, né? Às vezes a gente se queixa aí que alguns treinadores, independente da nacionalidade, né? Mas chegam meio narizinho em pé, né? Nada disso. Ancelotti, gente como a gente, e ontem, né, na coletiva de imprensa de apresentação, ao lado do John Textor, aliás, deu um show, né? Ancelotti, entrevista inteira em português, né? Uma palavrinha ou outra que ele trocou por espanhol, sem alterar em nada, né, o conteúdo. Mandou muito bem mesmo, impressionante. Segundo ele, em um mês, um período aí de um mês que ele aprendeu o português, e realmente impressionante. Você vê que é um cara muito capacitado, né? Intelectualmente privilegiado, até porque ele fala outros idiomas, além do italiano, fala muito bem espanhol, né? Fala francês, fala alemão, né? Fala inglês com Textor. Então um cara que realmente é diferenciado, né? E ao mesmo tempo humilde, né? Em nenhum momento, quando foi falar disso, né? do aprendizado do português, demonstrou zero soberba, né? Demonstrou zero soberba, um cara realmente muito afim de trabalhar no Botafogo, encantado, né? Encantado com os primeiros dias de Botafogo e também com a recepção que ele teve, né? Conhecendo a família Botafogo, vendo que realmente o clube, né? O nosso glorioso, recebeu ele e a sua comissão técnica de braços abertos, os jogadores também, né? Óbvio que nesse primeiro momento vai facilitar, por exemplo, ele até citou, né? O Alain é o único cara que trabalhou com ele, né? Foram 3 anos no Napoli, então, e o Alain fala italiano fluentemente, então isso aí facilita, né? Para conhecer o elenco, conhecer as características e tal. Mas a comunicação vai ser perfeita por tudo isso que eu acabei de falar, né? O português dele está afiado, e se o cara em um mês está falando desse jeito, vocês imaginem daqui mais um mês
ele morando no Brasil, trabalhando no Brasil, convivendo com brasileiros, vai estar realmente com português melhor ainda daqui a 30 dias, enfim, e daí para frente, né? Ele citou também o Alex Telles, que é um cara que ele conhecia porque enfrentou o Telles, acho que na época de Sevilha, né? O Telles estava no Sevilha, então conhecia também o Telles como adversário, mas como jogador dele mesmo foi o Alan, né? Que curiosamente ainda não teve, né, uma oportunidade, vai ter certamente, até porque isso já me dá a deixa, né, para o assunto do Gregory, a novela, o imbróglio Gregory entre Botafogo e Al Rayyan. Tá? A situação é o seguinte, tá? A situação é o seguinte, claro que o Gregory tem vontade de se transferir, porque a proposta do clube Qatari é de quase 3 vezes o salário que ele ganha no Botafogo, que não é pouco, né? Que é um belo salário. Então vocês imaginem isso, triplicar praticamente o salário. O que está chateando é que existe uma forçação de barra dos empresários, do staff do Gregory, pela saída dele. Tá? A multa era de 8 milhões de dólares antes do Mundial. Tá? Então a informação que a gente teve é que pós-Mundial essa multa baixou para 7 milhões e o que estava tudo acertado, né, era de que o Al Rayyan chegaria, né, e pagaria esses 7 milhões ao Botafogo à vista. No final de semana já mudou um pouco o discurso, né? As minutas já eram dando conta de que haveria um parcelamento, mesmo que um parcelamento curto, né, de alguns meses, e isso não agradou ao boss John Textor, né? Textor que segue no Brasil. Então o Textor está negociando diretamente e, né, batendo o pé, com razão, ao meu ver, né? Não tem por que dar esse mole aí para os árabes, né, pro Al Rayyan, né, que tem muita grana, né? Então é isso. Quer o Gregory? Deposita e aí a gente libera o jogador, né? Infelizmente parece aí realmente que vai acabar acontecendo, né? Em algum momento vai haver esse acerto e não contaremos mais com o nosso pitbull. Fato favorável, né, que a gente tem que aqui realçar. O Gregory treinou ontem normalmente, foi para o jogo no final de semana contra o Vasco e, ao que tudo indica, irá também, até o momento, irá para a partida contra o Vitória. Então ele está conseguindo, né, separar as coisas, está com a cabeça boa, até porque ele ainda é atleta do Botafogo, de cumprir os seus compromissos com o Botafogo. Né? Isso estou dizendo porque muitas vezes é comum jogadores, quando estão nessas negociações, pedirem até para, né, não serem relacionados, até com medo de uma lesão, alguma coisa do tipo, né? Bater na madeira aqui. Mas é isso, né? A situação do Gregory é essa. Complementar uma coisinha também que eu lembrei aqui da coletiva de imprensa ontem do Ancelotti, né, que o Textor pediu a palavra, quando foi citado a má vontade da imprensa e nominalmente, por exemplo, o jornalista, o PVC, né, o Paulo Vinícius Coelho, falando que era muito ruim para a seleção brasileira, um absurdo liberar o auxiliar, né, filho do Carlo Ancelotti, para o Botafogo. E aí o Textor falou, olha, deixa eu comentar aqui. Todas as vezes que eu falei no particular, né, ali a mensagenzinha de WhatsApp, né, ou direct, com o PVC, ele foi extremamente gentil e educado comigo. Por que quando ele não está no particular, ele vai falar na imprensa, ele sempre é tão negativo e critica tanto o Botafogo? Né? O Textor deu essa leve, né, chega para lá no PVC, e aí comentou, né, ele é palmeirense, né, naturalmente é um torcedor do Palmeiras, mas não precisa também só por isso ter sempre esse discurso, né, negativo contra o Botafogo. Aí brincou também que já fez as pazes com a Leila, então que o PVC pode ficar de boa, pode ficar tranquilo, né? Mas realmente é isso, né? Às vezes o cara ali no privado, né, super educado, né, só com palavras positivas sobre o Textor, sobre o Botafogo, mas quando vai para a mídia, o que vende? Né? O que vende? Ou, de acordo com os interesses dele ali, para tentar derrubar o Botafogo e exaltar o Palmeiras. Falar mal, né? Falar mal das coisas que o Botafogo faz e que o próprio John Textor faz, né? Então chega para lá de leve, né? De leve, nem tanto, do John Textor, e oportuno. E o Textor, ele tem essa marca, né, de sempre estar
rebatendo o que é fake news. Ele vai lá nos stories dele, no Instagram, e coloca, isso aqui é fake. A própria negociação com o Gregory, ele falou, não tem nada fechado ainda, tem nada fechado. Então, quando o GE publicou no fim de semana que já estava sacramentado, o Textor foi lá e disse, olha, não, pode ser que hoje isso se feche, beleza, mas no fim de semana não tinha nada certo, tanto é que o Gregory jogou normalmente pelo Botafogo. O que é importante a gente falar, galera, é que, e aí não vou entrar nem nessa questão de se é UOL, se é GE, se é o que for, a imprensa de um modo geral, né, ela nunca foi favorável ao Botafogo, né, isso é um fato, nunca foi, o Botafogo nunca foi um queridinho da imprensa, né, é porque a gente, hoje em dia, felizmente, a gente tem a possibilidade de assistir só canais do Botafogo, por exemplo, ou majoritariamente canais do Botafogo, e muito pouco da imprensa em geral. E aí quando a gente vê a imprensa em geral, a gente relembra o quanto que o Botafogo já incomodava até na época em que o Botafogo não tinha grana. Agora que o Botafogo tem grana, né, desde o dia 11 de março de 22, que aliás ontem foi bem falado isso pelo Textor, né, do início da SAF assinada, o que dá Ibope, né, falando no popular, é justamente criticar o John Textor, criticar a SAF, todos os movimentos que ele faz recebem críticas. Não estou dizendo que ele não mereça eventualmente receber críticas. Isso foi inclusive falado também ontem, né? Foi falado com ele essa questão, poxa, o Botafogo há 3 anos que começa muito mal a temporada, que o início de temporada é muito ruim, o torcedor fica chateado, o torcedor, né, não gosta. Esse ano acho que foi o auge disso, porque o Botafogo perdeu a oportunidade de ganhar 2 títulos, já não vou nem contar o Carioca, que eu acho que o torcedor, né, tá se lixando pro Carioca, mas perder a Supercopa do Brasil, perder a Recopa da maneira, né, que o Botafogo praticamente não competiu nessas finais contra Flamengo e Racing, isso chateia o torcedor. E o Textor até respondeu, olha, ainda me incomoda muito um calendário de 11 meses para o futebol. Talvez até com aquela mentalidade norte-americana de que os esportes têm calendários menores, né? Lá nos Estados Unidos você tem a época do beisebol, você tem a época do basquete, você tem a época do futebol americano. O futebol americano vai começar agora, no segundo semestre, isso é tradição, e termina ali no final de janeiro, início de fevereiro, no máximo, com o Super Bowl. Então são calendários bem menores. Claro que o futebol é diferente, mas mesmo falando em termos, né, globais, são 11 meses, e o Textor falou isso, poxa, é difícil você durante 11 meses ser competitivo, né? Enfim, ter esse preparo, né? De repente o cara acaba queimando a largada, né? E aí ele foi citando, olha, realmente fizemos péssimas, ainda bem que ele admite, né? Pré-temporadas nos anos anteriores, e o Botafogo sempre conseguiu depois entregar resultado no final do ano. Mas que isso também, né, não vire uma regra, né? Porque o torcedor realmente, se não cai naquela piada, né, que na verdade não é piada, que a gente falou muito no início do ano, poxa, espera abril, o ano só começa em abril, né? E aí nessa a gente perdeu 3, 4 meses de preparação. Então o Textor também respondeu sobre isso, né? Respondeu também sobre a transparência das contas do Botafogo, o Botafogo que não apresentou as contas até o momento, ele respondeu que, né, aquela coisa que tem que apresentar as contas em conjunto com os outros clubes, coisas que estão em segredo, daqui a pouco vão ter que ser reveladas, vão ter que ser abertas, enfim, isso aí também foi explicado. Eu acho que estava faltando John Textor no Brasil, felizmente agora com a apresentação do Ancelotti, o Textor está de volta e a tendência é que daqui para frente ele esteja, né, promessa dele mesmo, né, mais presente no dia a dia do Botafogo. Vamos então fechar esse vídeo falando aí do mercado, né? Prometi falar do mercado da bola, falei aqui da provável, né, saída do Gregory. Vamos falar do Dantas, né, o zagueiro Dantas. O Botafogo fez a proposta, 8 milhões de reais, Novo Horizontino topou a proposta, mas fez um adendo, que ele jogue ainda lá no Novo Horizontino, ainda até o final desse ano, né? E o Botafogo não curtiu, porque o Botafogo, para a posição ali, de zagueiro direito, né, só teria o Caio Pantaleão, né, o Caio Fernando. Então o Botafogo quer o Dantas para já, por isso que o Botafogo deve enviar uma nova proposta, aumentar ali, ajustar algumas coisas dos valores, para que o Novo Horizontino libere o jogador, né, imediatamente. Esse é o entrave no momento
nessa negociação. Vamos falar do Almada também? O Almada está de saída do Lyon, tudo indica isso, e agora o Atlético de Madrid é o franco favorito. Não se sabe bem se entre 30, 35 até 40 milhões, já se falou, de euros por Thiago Almada, hoje um jogador que é importante, inclusive, para a seleção argentina, né? E o Atlético de Madrid hoje, né, os colchoneiros que nos enfrentaram no Mundial, já tem monitorado, né, o jogador argentino desde o ano passado, da época do Botafogo, tem muito interesse. Claro, o fato de ser a Espanha, né, falar o mesmo idioma que a Argentina facilita para o Almada. A primeira proposta que surgiu recentemente foi do Benfica, que também seria interessante, né, até o Di Maria falou muito bem, claro, do Benfica, como um clube aí para o Almada desenvolver o seu melhor futebol, mas agora realmente o Atlético de Madrid está mais próximo. E eu sei que o torcedor quer saber, já que o Almada pertence ainda ao Botafogo, essa grana aí, sei lá, quase 40 milhões ou 40 milhões de euros vai vir para o Botafogo? A resposta é não, né? Porque o caixa da Eagle é um caixa só, né? Não existe, né, aquela pasta do Botafogo, a pasta do Lyon, a pasta do Crystal Palace, a pasta do RWD Molenbeek, né, que agora mudou de nome, RWDM, é um dinheiro só. Claro que o Botafogo seria beneficiado em boa parte, até porque o Crystal Palace, o Textor, né, tá concluindo a venda das suas ações, esquece Crystal Palace. O Molenbeek é uma outra situação, né? Darren Brussels, né? O nome, cada vez complica mais o nome lá do Molenbeek. E o Lyon passa por uma crise financeira, quer dizer, precisa de grana, mas o Botafogo também precisa de dinheiro até para pagar premiações de jogadores e continuar melhorando a estrutura do Alvinegro. Aliás, ontem o Botafogo inaugurou uma nova etapa, né, para a base do Botafogo no CT Lonier, né? Então, mais uma etapa aí cumprida para essa integração entre a base, né, sub-20 e o profissional. Então é isso, o Botafogo precisa desse dinheiro, dá praticamente para cravar pelo menos metade desse dinheiro da venda do Almada viria para os cofres alvinegros. Vamos fechar então falando, né, do Danilo, né? Eu já falei um pouco dele aqui ontem. O Palmeiras, ex-clube dele, tinha interesse em repatriá-lo, mas o famoso valores assustam, sabe? Se falou nas cifras de 25 milhões de euros, então o Palmeiras ali deu uma desanimada, porque o Palmeiras esse ano contratou o Paulinho, contratou o Ramon Sosa, né, recentemente, contratou o Vitor Roque do Barcelona, né? Então o Palmeiras também, né, o dinheiro da Crefisa tem um limite. Então o Palmeiras deu uma desanimada. Na verdade, a contratação do Danilo, ela muito provavelmente será para ele jogar no Lyon, mas como está também esse imbróglio aí todo do Lyon, financeiro do Lyon não poder literalmente gastar dinheiro, né, por questões lá que a Michelle Kang já está resolvendo, né, a sul-coreana que hoje é presidente do clube francês. Então o que deve acontecer talvez é uma ponte, né? Ele sai do Nottingham Forest, vem jogar no Botafogo por um tempo e depois se transfere para o Lyon. A situação do Danilo seria essa, tá? De momento, essas são as notícias. O que você acha? Você curte? E claro que hoje o Botafogo também tem uma porta aberta com o Nottingham Forest, porque acabou de vender o Igor Jesus e o Jair. E vamos entender que não adianta a gente ficar só fazendo conta ali. Poxa, mas foi 30 milhões que foi falado, o Igor Jesus e o Jair, aí vai pagar 25 pelo Danilo? A coisa não é exatamente assim, né? Não é exatamente assim. Mas é claro que o torcedor fica fazendo essa matemática e tentando, né? Fica aquele meme da Nazaré Tedesco, né? Fazendo aqueles cálculos e acaba que a conta não fecha, né? Mas confia no boss, confia no John Textor, que ele está fazendo, né, sempre o melhor aí para o Botafogo continuar nessa trilha de vitórias, né? E estamos todos animados. Comenta aí embaixo, eu estou muito animado. Tenho visto que o torcedor do Botafogo, que de um primeiro momento de desconfiança, agora está bem empolgado com esse trabalho aí que se inicia com David Ancelotti. Deixe seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Estamos muito pertinho mesmo dos 10 mil. Vamos chegar, me ajuda. Tamo junto, abraço, valeu!